Muito boa tarde a todos e bem-vindos a mais um painel de discussão do Building the Future, neste caso focado na temática de energia. O meu nome é Bruno Marques e sou Business Applications Lead da Microsoft e tenho o prazer de estar a moderar esta conversa, no qual temos presente Teresa Abcacis, Executive Board Member e CEO da Galp, José Ferrari Careto, CEO da E-Redes, e também Luísa Matos, CEO e Co-Founder da CleanWatts. Agradeço desde já a vossa presença e disponibilidade para estarem aqui connosco. Portanto, é indiscutível que nós estamos num período de transição energética, portanto, caracterizado por três grandes vetores: a descarbonização, a digitalização e a descentralização, e no qual a energia renovável tem aqui um peso tremendo. Aliás, basta ver os anúncios muito fortes que recentemente foram feitos, nomeadamente o fecho da central do Pego e também aqui um anúncio da Galp muito sério relativamente à finalização das atividades de prospecção já no curto prazo, para saber que isto é uma temática incontornável e, de facto, de urgência para todos nós. E que há, portanto, áreas de grande investimento, não só nas energias renováveis como a solar e armazenamento de energias e também hidrogénios e outras áreas, como também há aqui uma mudança de paradigma com a emergência de novos players de mercado e, no fundo, aqui um bocadinho a alteração daquilo que era o modelo tradicional de distribuição e transmissão e comercialização, com o aparecimento aqui de novos players como os cidadãos, as cidades e as próprias empresas. E era um bocadinho neste contexto, uma vez que temos aqui um painel tão rico que no fundo toca toda a cadeia de valor desta área, que iríamos concentrar a nossa conversa e dado este contexto, esta introdução, como sabe por si, Teresa, e temos assistido aqui a uma série de anúncios relativamente às estratégias de transição energética por parte da Galp, nomeadamente com o lançamento de energia independente. E gostava de saber quais são os vossos principais investimentos nesta área e, em particular, qual é que é o peso e a relevância que também aqui os produtores consumidores vão ter nestes investimentos que estão a fazer recentemente. Claro que sim, Bruno, e antes de mais, muito obrigada pelo convite para debater este tema que é cada vez mais pertinente para todos, para os cidadãos, para as empresas, para as cidades, como bem dizia. Na verdade, vivemos um período fascinante e desafiante. Na Galp dizemos que enfrentamos o desafio de uma geração. As alterações climáticas colocam um desafio que ninguém sozinho vai conseguir resolver e temos que nos unir para, em conjunto, encontrarmos as soluções que, mobilizando todas as partes, conseguimos trazer à vida e fazer realmente ter um impacto nestas alterações climáticas. Temos uma transição energética que nos convoca a repensar praticamente o sistema energético, construir um sistema energético diferente e, com isso, repensar os gestos simples do nosso dia-a-dia e também as grandes estratégias das políticas dos países e a nível mundial. É verdade que a descentralização da energia, da produção de energia e os consumidores produtores vão ser cada vez mais relevantes. E foi nesse contexto que lançámos a energia independente. É um reflexo evidente do movimento global que estamos a assistir. O que fizemos com a energia independente foi trazer para os consumidores soluções de energia verde personalizadas, que respondem diretamente a esta descarbonização, à necessidade de encontrarmos soluções com baixas emissões de carbono, digitais, descentralizadas. Os clientes conseguem produzir a sua energia e conseguem ganhar aqui também alguma autonomia e alguma tranquilidade em relação à forma como essa energia vai ser produzida no futuro. E ficou ao alcance de todas as famílias e de todas as empresas. Mas a Galp não está só na energia independente, a Galp tem um conjunto de projetos para realmente avançar na transição energética. Muitas pessoas não estão ao corrente, mas a Galp é hoje já um dos maiores players de produção de eletricidade a partir de solar da Península Ibérica. Temos 4,7 gigawatts de capacidade em produção ou prestes a entrar em produção na Península Ibérica e vamos continuar a crescer para realmente sermos um player cada vez mais relevante aqui. Assumimos objetivos de neutralidade carbónica em 2050 e para os alcançarmos temos que continuar a fazer este caminho. Há outros projetos em que estamos envolvidos e em que já anunciámos investimentos, nomeadamente ao nível do hidrogénio e ao nível da cadeia de valor das baterias de lítio. Sabemos que a mobilidade elétrica vai ser uma realidade
e queremos posicionar-nos também nas componentes industriais dessa mobilidade elétrica e, portanto, nesta cadeia de valor que acreditamos que vai ser muito relevante. A propósito da mobilidade elétrica, destacar que a Galp é um dos pioneiros em Portugal nesta mobilidade elétrica. Fomos os primeiros a instalar um carregador ultra rápido na A5, sentido Cascais-Lisboa, e continuamos a crescer. Vamos acabar este ano com 1000 pontos de carregamento e temos em plano crescer para 10.000 pontos até 2025 e, portanto, continuamos muito ativos no que tem a ver com repensar a mobilidade das pessoas. Somos desde sempre, desde as nossas origens, quem esteve junto dos clientes nos momentos em que precisou de se mover de um sítio para o outro, dando-lhes as conveniências dos nossos postos de abastecimento, e queremos continuar a fazê-lo, agora numa dinâmica de mobilidade completamente diferente, apoiando esta transição energética que é impossível ignorar. Muito obrigado, Teresa. Eu aproveitava para colocar uma questão semelhante ao José. No fundo, a E-Redes tem também feito, anunciado e tem aqui um plano de investimentos muito ambicioso, cerca de 1.000 milhões até 2025. E se podia destacar aqui alguns destes investimentos e também qual o peso e a relevância que têm aqui os desafios levantados, por exemplo, pelos produtores consumidores nos mesmos. Olá, Bruno. Olá, Teresa. Olá, Luísa. Muito obrigado aqui pelo convite. Um tema super interessante, que é este tema da transição energética. Eu diria que a transição energética acaba por moldar imenso aquilo que é o futuro das redes, na medida em que nós somos, eu diria, o grande facilitador, o grande enabler desta transição energética. É uma operação completamente diferente quando comparada com aquilo que era há 3, 4, 5 anos atrás, na medida em que temos que operar aqui um conjunto de modificações para conseguir ser estes enablers da transição energética e facilitar o seu aparecimento. Em primeiro lugar, destacaria todo o desenvolvimento em redor dos smart meters, portanto, e que não está nestes cerca de 900 milhões de euros que o Bruno referiu, que isto é o nosso investimento para alta tensão, média tensão, mas temos aqui uma operação logística enorme a correr. Eu costumo dizer que é a maior operação logística que porventura teremos no nosso país, na medida em que chegaremos ao final deste ano de 2021 com 4 milhões de contadores inteligentes instalados, 3 milhões dos quais a comunicar, e isto requer um envolvimento de muita gente, uma operação logística muito grande a cobrir o território nacional. Por outro lado, as características da rede de distribuição alteram-se bastante com esta transição energética. Em primeiro lugar, pelo que implica de bidirecionalidade da rede. As redes de distribuição, de uma maneira geral, foram pensadas, desenvolvidas, implementadas a pensar na distribuição de eletricidade no único sentido, do lado dos produtores para o lado dos consumidores. Passamos por uma situação em que há bidirecionalidade na rede, na medida em que temos também consumidores produtores que simultaneamente consomem energia, portanto, ou seja, no sentido descendente, mas também fazem uma espécie de upload de energia no sentido ascendente. Isto, do ponto de vista tecnológico, acaba por ser algo que é bastante desafiante, do ponto de vista de gestão da rede, do ponto de vista de lidar com perdas técnicas, que sempre acontecem nestas situações, mas também no sentido de conseguirmos integrar na rede de distribuição aquilo que é a produção distribuída. Vale a pena dizer que cerca de 70% da geração distribuída liga-se diretamente à rede de distribuição, apenas 30% é ligado depois à rede de transmissão. Estes 70% representam, à data de hoje, cerca de 6,7 gigawatts de energia. Estamos a falar de montantes muito significativos, com a agravante, diria eu, de que o consumo e a produção deixam de coincidir, que é uma característica desta transição, na medida em que, em particular no solar, acaba por haver uma produção de solar em sítios onde o consumo não existe. Aliás, o Alentejo, como sabem, é um bom exemplo disso, que se no passado era o celeiro de Portugal, agora passou a ser o solário de Portugal, no sentido que há imensa geração distribuída solar no Alentejo e que não tem consumo coincidente, digamos assim, o que implica que aquela produção tem que ser distribuída noutros sítios. Por outro lado, no que diz respeito ao tema dos veículos elétricos, portanto, a Teresa acabou de referir o tema dos carregadores, portanto, como sabem, os carregadores são ligados à nossa rede. Isso implica padrões de consumo, quer do ponto de vista temporal, da distribuição das horas, quer do ponto de vista espacial, onde eles estão colocados,
que, mais uma vez, é um desafio grande de planeamento para a nossa rede, é um desafio grande no sentido de termos que investir para acomodar este novo consumo, assim como temos que investir para acomodar a nova produção. Portanto, tudo isto são desafios muito, muito significativos. Acrescentaria 2 temas que me parecem importantes. Como sabem, nós estamos presentes também na baixa tensão, por concessão dos municípios. Os municípios estão, de uma maneira geral, muito apostados no tema da transição energética. São eles que estão muito perto das populações e sabem muito bem quais são as necessidades das populações, nomeadamente nestes temas de produção distribuída e também dos veículos elétricos, mas também eles próprios são atores desta transição energética. A iluminação pública é um bom exemplo disso mesmo, assim como as necessidades dos municípios enquanto agentes normais de mercado, e nós, enquanto grande parceiro dos municípios, estamos presentes nessa caminhada lado a lado, no sentido de os tornar mais eficientes e que acompanha os temas da transição energética. Ultíssimo comentário, para dizer que tudo isto se passa num regime de maior exigência de todos os envolvidos, com prazos mais apertados, porque obviamente quando temos alguém com geração distribuída, mesmo quando estamos a falar de unidades mais industriais, tem sempre muita urgência de se ligar à nossa rede, o mesmo na mobilidade elétrica e, sobretudo, um nível de exigência muito grande nos clientes finais que se ligam numa lógica de autoconsumo e de autoprodução, em que na prática tem aqui uma característica de grande exigência perante a nossa rede e os nossos serviços, que obviamente nós procuramos preparar-nos o melhor possível para entregar aquilo que são as expectativas do mercado. Portanto, basicamente, um desafio muito grande, investimentos elevados, mas cá estaremos para responder à altura do que temos sempre feito. Muito obrigado, José. Eu, se calhar, passava a palavra agora à Luísa, que aqui como representante de uma clean tech e que está a prestar serviços específicos para acelerar este processo de carbonização. Se calhar, como é menos conhecida da maioria das pessoas, se calhar pedir para explicar um bocadinho qual é a vossa proposta de valor e no fundo, o que é que são comunidades de energia, o que é que a CleanWatts faz, Luísa. Ok, muito obrigada, Bruno. É um gosto estar aqui nesta conversa convosco, a trocar ideias e conhecimento e aquilo que é a visão que temos aqui na CleanWatts, com vista a contribuir um pouco para aquilo que possa ser a transição energética. Então, começando rapidamente por explicar o que é que são comunidades de energia renováveis, ou mesmo os projetos de autoconsumo coletivo, obviamente sem poder ir ao detalhe, mas rapidamente estes projetos no fundo permitem que a energia renovável produzida localmente possa ser partilhada com consumidores numa relação de vizinhança próxima. E isto trazendo benefícios claros para os consumidores, que podem ter acesso a energia limpa mais barata, e também eliminando as inesperadas flutuações de preço futuro em termos de tarifas e acesso à energia de mercado grossista, mas também contribuindo para o sistema elétrico, na medida em que a produção local é consumida localmente e, por fim, também, obviamente, podendo ser um contributo para os objetivos ambiciosos de descarbonização. Ora, estes projetos, apesar de apenas agora estarem a ter maior visibilidade na sociedade, dadas as evoluções do enquadramento legal em termos europeus, têm vindo a ser estudados já, pelo menos há mais de uma década, e a CleanWatts participou ativamente neste trabalho prévio. Nós lançámos no passado vários pilotos nacionais, internacionais, onde acabámos por desenvolver e validar a tecnologia para gerir estas comunidades de energia. E isto envolvendo aquilo que é a dinâmica de uma comunidade de energia dentro da própria comunidade de energia, portanto, pensando na própria eficiência dos membros de uma comunidade de energia, pensando nas casas, nos edifícios, indústrias, edifícios públicos, portanto, toda a tipologia de membros que nós podemos ter nas diferentes configurações de comunidades de energia, mas também depois aquilo que pode ser o valor acrescentado que nós poderemos trazer quando estamos a fazer uma agregação e uma gestão de ativos energéticos numa comunidade de energia. Portanto, e os benefícios que podemos também daí derivar até para a própria rede elétrica. E bem, nestes projetos nós estudamos também aquilo que são os modelos de negócio que podem de facto viabilizar as comunidades de energia.
Portanto, acabamos por estar numa posição privilegiada para lançar aqui programas ambiciosos para criar comunidades de energia, como é o caso do projeto 100 Aldeias, que lançamos, estamos agora a implementar, como o nome diz, 100 comunidades de energia por todo o país, endereçando o tema da pobreza energética também, olhando para regiões mais rurais e com algumas dificuldades. Estamos também a lançar múltiplos programas com cidades pioneiras que querem, no fundo, atingir metas de carbono zero. Temos alguns exemplos de programas a serem lançados, como Bragança Carbono Zero ou Mirandela Carbono Zero. Portanto, vemos agora aqui algumas iniciativas a tomar corpo e, no fundo, a ajudar-nos a acelerar aquilo que é a implementação das comunidades de energia. E, no fundo, a forma como estamos a ver a CleanWatts é numa posição clara de market making mode. Portanto, nós estamos a criar um mercado novo associado ao lançamento das comunidades de energia, e a forma como estamos a fazer agora é no fundo, quase criar comunidades de energia chave na mão. Portanto, nós, dado a complexidade e o conhecimento que isto exige, nós acabamos por colaborar aqui com vários parceiros de implementação. Estudamos muito bem os processos para a angariação de membros da comunidade e também para a formalização junto às autoridades competentes das comunidades de energia e, obviamente, também tendo acesso a uma plataforma digital que depois nos vai permitir fazer a gestão do recorrente da atividade, da operação das comunidades de energia ao longo de todos os anos que vêm. Para além disso, estamos também a colaborar ativamente com outras entidades que também estão a lançar iniciativas para a criação de comunidades de energia, partilhando o know-how. Portanto, nós fomos partindo, entre aspas, muita pedra, portanto, partilhando este know-how que fomos acumulando e também oferecendo as ferramentas digitais que desenvolvemos com o intuito de tornar todo o processo mais simples, rápido e até mais viável para a componente da operação da gestão da comunidade de energia. Porque quando pensamos em comunidades com uma dimensão mais pequena e a complexidade inerente à gestão dessa comunidade, se nós não tivermos a tecnologia a auxiliar, fazer um clique para as coisas acontecerem, deixa de ser viável. Portanto, a quantidade de esforço que é necessário para conseguir estar a fazer essa gestão. E, no fundo, o que vemos é que existe um reconhecimento e por toda a Europa, em diferentes fóruns que temos estado a participar. Nós estamos a lançar também ativamente comunidades de energia em Itália, portanto é outro país da União Europeia muito ativo naquilo que é a criação das comunidades de energia. Estamos agora também a acompanhar o que está a acontecer na Áustria. Portanto, nós conseguimos ver já aqui algumas dinâmicas e estamos a falar com players locais para podermos estar também a auxiliar, mas vemos de facto um reconhecimento por parte destes diferentes players da necessidade de utilização de plataformas digitais para poder gerir grandes quantidades de dados e poder fazer face a estas operações recorrentes e facilitar também, no fundo, a interação e a comunicação com o utilizador final. Há depois também uma layer um pouco mais inteligente, chamamos assim o termo menos técnico, onde nós podemos depois estar a incluir aqui tudo uma questão de previsões da produção, previsões do consumo e fazer aqui também uma otimização daquilo que é a própria gestão da comunidade de energia e, obviamente, trazendo benefícios para os diferentes stakeholders. Muito obrigado, Luísa, muito obrigado. Eu se calhar aproveitava, porque temos falado aqui e já em ofertas e CleanWatts também opera na parte concreta de levar ao mercado soluções e pegar aqui num estudo que vi recentemente, realizado pela DECO, que analisou as ofertas comerciais que hoje em dia estão disponíveis, muito focadas no autoconsumo e no solar, mas de facto as conclusões que saem é que, apesar de haver um grande entusiasmo e um grande interesse por parte do público em geral, o retorno do investimento neste tipo de aplicações ainda é um desafio, porque demora muito tempo, ou seja, os estudos apontam para entre 7 a 15 anos para ter um retorno do investimento neste tipo de tecnologias. E eu pegando nas conclusões deste estudo, perguntava, Teresa, se vocês têm do vosso lado algumas iniciativas. Eu sei que vocês estão muito ativos também, nomeadamente com a plataforma Becoming Energies, portanto, explorar aqui novos modelos e combinação, eventualmente, de produtos que possam, no fundo, reduzir esta barreira à entrada e que o retorno de investimento seja mais rápido. Sim, Bruno, eu começaria por comentar este estudo
Na verdade, a nossa entrada no descentralizado solar quis trazer ao mercado uma simplificação do processo de compra para com isso poder baixar os custos. Trouxemos muito do know-how de startups para o que é o nosso marketing e as nossas vendas, para que seja o mais digital possível, desde a simulação do valor que se consegue obter até ao design da solução final. Trouxemos também o máximo de tecnologia para criar uma experiência de cliente que é fácil e de confiança, ou seja, simplesmente com a minha morada eu consigo obter uma simulação imediata de qual é que é a poupança que eu consigo. Estamos também constantemente a acompanhar a evolução da tecnologia dos painéis para conseguirmos os melhores preços no mercado, e os custos têm vindo a descer de forma muito, muito significativa, tanto que hoje temos menos de 40% dos custos que tínhamos em 2013, e com isso conseguimos que os nossos clientes em Portugal e em Espanha tenham taxas de retorno entre os 15% e os 20% neste investimento. Isto são taxas de retorno que nós não conseguimos ter em nenhum instrumento bancário e, portanto, são realmente investimentos que fazem sentido. A maior parte dos nossos clientes consegue ter um retorno em cerca de 5, 6 anos. Agora, a verdade é que nós temos um desafio de transição energética muito, muito grande, e a própria Agência Internacional de Energia reconhece que 40% das soluções para a descarbonização não foram ainda inventadas. E por isso a Upcoming Energy surge como uma plataforma que pretende envolver a comunidade, nomeadamente a comunidade de inovação, de startups, mas também a academia e outras empresas, na co-criação de soluções que nos permitam realmente ir de encontro a esse desafio e descarbonizar o mundo até 2050. Isto significa que há um território imenso por explorar e que nós queremos estar presentes, e por isso disponibilizamos 180 milhões de euros até 2025 e vamos ter já um conjunto de iniciativas bastante concretas em 2022 para conseguirmos potenciar este desenvolvimento. Queremos que a Upcoming Energy funcione como um motor para a transição, que convoque todos os que podem contribuir para atingirmos mais rapidamente estas metas de descarbonização. Interessante. Eu se calhar aproveitava, Luísa, também muito rapidamente, estamos a ficar sem tempo, do vosso lado alguma iniciativa e eventualmente até aqui uma oportunidade de colaboração com a Upcoming Energy da Galp para no fundo baixar estas barreiras à entrada para este tipo de sistemas. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que toda a colaboração é importante, e a forma como nós estamos a ver o tema das barreiras ao acesso a estas soluções, e aqui também voltando com o tema das comunidades de energia, vemos também aqui a oportunidade de inovar ao nível do acesso ao capital. Portanto, se nós pensarmos nas famílias ou PMEs que temos, porque nem sempre é-lhes possível despender do seu orçamento familiar ou da tesouraria das empresas neste tipo de sistemas, portanto, também nem sempre é fácil aderir a crédito bancário a título individual. E o que nós estamos a fazer para poder, no fundo, dar acesso a estas oportunidades de acesso à energia limpa, mais barata, a consumidores até em situação vulnerável ou de pobreza energética, é no fundo fazer aqui um trabalho junto de investidores privados, até da banca, alavancagem com a banca, para captar fundos que permitem financiar a criação das comunidades de energia, de maneira que os membros assim possam aceder a esta energia mais limpa, barata, e ao mesmo tempo os investidores também podem ter acesso a um portfólio de investimento que lhes reduz o risco e lhes permite fazer investimentos de impacto, portanto, impacto em termos ambientais e sociais, portanto, não havendo só aqui o driver económico na equação. Portanto, isto é um desafio bastante importante e acaba por ser um bloqueio no crescimento da produção distribuída, pensando nestas pequenas centrais que estão nos telhados de pequenos consumidores ou de PMEs, porque de facto isto não é muito atraente. Se pensarmos nos fundos que estão a investir em grandes centrais, é uma grande complexidade estar a gerir estes mini financiamentos. Portanto, aqui o que nós estamos a fazer, de facto, é agregar um portfólio de soluções que possam depois atrair este tipo de investimento. Muito obrigado, Luísa. E se calhar para encerrar, José, tenho lido coisas super interessantes que já estão em fases avançadas até de implementação em outros países, como por exemplo a utilização em períodos noturnos de baterias de carros que estão disponíveis, inclusivamente energia de caldeiras, que nós em Portugal não temos muitas, mas lá fora emitem imensa energia
e que podem ter aqui algum papel, no fundo, no abastecimento da rede. Sei que eu penso que estamos um bocadinho atrasados em termos de legislação ainda em Portugal e gostava de saber se já há algumas experiências e iniciativas que a rede já esteja a explorar neste sentido. Claro, há experiências, há iniciativas. O conceito é um conceito atrativo, basicamente relaciona-se muito com flexibilidade e aqui a ideia é um bocadinho a cortar picos, portanto fazer um bocadinho peak shaving. Isto tipicamente faz com 3 formas, portanto, ou gerindo a procura, ou gerindo a produção, ou gerindo o armazenamento. É uma área que nós olhamos com grande atenção. Aliás, temos uma experiência interessante nas berlengas, que não sendo um regime de flexibilidade, acabou por ser um regime de solar com baterias e que permitiu deslastrar o uso de geradores. Voltando ao tema da flexibilidade na rede, aqui os grandes temas que nos trazem, do ponto de vista tecnológico, não é um tema dramático, é um tema gerível. Há que, no entanto, fazer isto sem infringir regras de mercado. O mercado é regulado. Sabemos que também temos aqui questões de contratação pública do lado das redes, na medida que somos concessionários de concessões públicas. O que quer dizer que para fazer isto, num mercado como o português, temos de ter aqui algum cuidado. Tendo dito isto, e usando aqui uma expressão que a Luísa há bocado usou, do market making mode, é uma coisa que nós também estamos a atuar nessa dimensão, no sentido de termos aqui terceiras entidades a prestarem nos serviços de flexibilidade e que nos permitam, na prática, poder evitar algum investimento, nomeadamente em subestações. Há, no entanto, que realçar que estamos a falar de uma problemática com características essencialmente locais, portanto, ou seja, é numa zona de influência, mas queremos desafiar o mercado a apresentar-nos essas soluções, sendo que para nós são soluções de médio e longo prazo e, como eu disse, podem evitar algum do investimento. Muito obrigado, José. Eu não sei se tem algum comentário final, algum tema que seja para vocês top of mind que queiram deixar aqui nos instantes finais. Talvez, Teresa, alguma coisa que queira destacar? Sim, Bruno, eu se calhar destacaria só que há muito mais do que aquilo que nós estamos aqui a falar hoje e o futuro está cheio de oportunidades. E, portanto, é uma honra enorme fazer parte, estar no setor da energia numa fase de viragem tão grande que está a viver e convidar todas as pessoas que nos estão a ouvir realmente a estarem atentos às novidades que existem no setor energético e fazerem parte deste movimento, porque acho que isto, como começámos por dizer, isto cabe a todos fazerem a sua parte. Luísa, se calhar podia o mesmo exercício para terminar. Sim, sem dúvida, totalmente de acordo. Eu acho que há aqui uma urgência de trabalharmos todos em conjunto, tendo em conta a quantidade de tópicos que temos de articulação, pensando nas comunidades de energia, na produção distribuída, no tema da estabilidade e segurança das redes e aquilo que é o impacto que a transição energética tem. Eu acho que temos aqui lugar para trabalhar em conjunto, para fazer crescer aquilo que é a penetração das renováveis e ao mesmo tempo garantir a estabilidade dos sistemas e também criando aqui no fundo mercados novos. Portanto, eu vejo isto como uma grande transformação do mercado de energia com a criação dos mercados locais de energia, portanto, muito obrigado, sem dúvida Luísa. Fascinante. Vamos ter mesmo que encerrar, eu agradeço a todos. Continuação de um grande Building the Future, mais uma vez obrigado pela vossa participação. Acho que em 30 minutos foi uma conversa super interessante. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Ok, obrigado.